Olá pessoal, bem-vindos à aula aí de gerenciamento do escopo do projeto, em que nós detalhamos, a estrutura de cada uma das áreas de conhecimento, e agora eu quero falar sobre o escopo do projeto com vocês, ok? E qual que é o objetivo do gerenciamento do escopo do projeto? Basicamente, nós vamos trabalhar aí para assegurar que o projeto ele inclua todo o trabalho e apenas o necessário para que termine com sucesso. Preste atenção justamente nessa pequena expressão que fala apenas o necessário. Isso quer dizer que não é trabalho de mais e nem trabalho de menos. É trabalho na quantia que foi combinada. É você entregar aquilo que foi combinado com o seu cliente e não entregar nada além disso. Nós temos aí, no caso, uma expressão utilizada para esse trabalho extra que nós às vezes fazemos para o cliente, que é gold plating. Isso é um termo importante para quem vai fazer aí, principalmente o exame PMP. Gold plating significa entregar funcionalidades adicionais para o cliente sem que o mesmo tenha solicitado elas. Isso não é considerado uma boa prática de gerenciamento de projetos, porque a gente não sabe se o cliente realmente deseja aquelas funcionalidades, se aquilo entrega valor para o cliente. Além disso, cabe a pergunta também, se a gente fez esse trabalho extra, será que o cliente não pode nos questionar se a gente não poderia ter terminado o projeto mais rápido e gastando menos se aquela funcionalidade não tivesse implementada? Então tenham em vista esse conceito, que gold plating não é uma boa prática de gerenciamento de projetos, principalmente de escopo. O correto é, se você identificar uma oportunidade de melhoria, certo? Que você comunique no caso ao cliente, você como gerente de projetos, olha, existe essa oportunidade, o que você acha dela, isso vai entregar valor para você? Se o cliente concordar e assinar um documento, no caso, concordando com aquele adicional, a gente faz também uma avaliação do impacto disso em relação a prazo, em relação a custo, em relação a outras áreas de conhecimento, entrega essa informação completa com o cliente olha, bacana, nossa, gostei, adorei, está aprovado, pode executar. Então aí já não estou falando de gold plating mais, que aí você, em posse desse documento, você volta no projeto, se você tem uma solicitação de mudança aprovada pelo cliente, você vai implementar aquilo dentro do seu projeto. Então, uma oportunidade que foi gerada a partir disso. Então, muita atenção nesse aspecto, que nós realmente, o objetivo nosso é garantir com que a gente entregue realmente aquilo que foi combinado com o cliente. Esse é o propósito dessa área de conhecimento. Os processos de gerenciamento de escopo do projeto, nós temos apenas alguns processos dentro do planejamento e outros processos no monitoramento e controle. Basicamente, nós trabalhamos o seguinte: primeiro, o processo planejar o gerenciamento do escopo é o processo onde nós vamos gerar o plano de gerenciamento do projeto. Aqui eu estou falando da funcionalidade principal de cada um dos processos, ok? Nós temos aí o processo também coletar os requisitos. Então, uma vez que eu tenho um plano que me define para mim como eu vou gerenciar o escopo do projeto, eu vou partir para a coleta de requisitos. Eu quero saber quais são as necessidades, as expectativas declaradas muitas vezes em requisitos que eu vou trabalhar depois para poder executar. Então, se eu estou, por exemplo, desenvolvendo um aplicativo de celular, eu quero saber qual tecnologia que vai ser abordada dentro desse aplicativo, quais são as funcionalidades, o que ele vai entregar, como que é o funcionamento desse aplicativo. Então, esses detalhes, muitas vezes técnicos, nós vamos registrar isso por meio de requisitos. E aí, uma vez em posse desses requisitos, nós partimos para o processo definir o escopo, onde nós vamos organizar todas essas informações e trazer também informações adicionais. E dentro desse documento, do documento que é gerado, que é a especificação de escopo do projeto, nós temos aí requisitos relacionados ao gerenciamento do escopo do projeto e ao gerenciamento do escopo do produto, ok? Na sequência, nós temos aí o processo criar a EAP, que basicamente é o seguinte: como nós temos já todo o escopo declarado,
especificado por meio do processo anterior, que foi definir o escopo, agora é o momento de facilitar o entendimento desse escopo quando nós nos propomos a elaborar uma EAP, uma estrutura analítica do projeto, para representar graficamente a distribuição desse escopo. E a EAP é uma ferramenta poderosa que facilita o entendimento do trabalho que deve ser feito. Ele é muito utilizado para a comunicação com o cliente, com a equipe. E observe, a EAP é um documento indispensável para qualquer projeto, né? Se alguma questão do exame PMP, CAPM tentar te iludir, acreditar que algum projeto simples não precisa de um EAP, desconfie na hora, porque qualquer projeto necessita de ter uma estrutura analítica de projeto, ok? Depois nós temos, uma vez que nós passamos por todas essas etapas, né, nós temos aí todo o escopo planejado para o projeto, ok? E nós partimos na sequência para o monitoramento e controle desse escopo. Então, à medida que os trabalhos vão sendo realizados, as entregas vão sendo efetuadas, nós precisamos, primeiro, validar o escopo. Então, vamos pensar aqui, né? Eu finalizo uma entrega, essa entrega passa por um processo de qualidade interno, né? O controle de qualidade que ainda não foi acessado pelo cliente, e posteriormente, no processo validar o escopo, eu vou buscar a validação desse escopo junto ao meu cliente. Nós vamos aprofundar isso mais adiante para poder entender justamente a diferença dos papéis de validar o escopo, controlar a qualidade, ok? E também nós controlamos o escopo à medida que nós avançamos no projeto. Esse é um outro processo também que nós buscamos aí trabalhar, no caso, né, dentro do gerenciamento do escopo, ok? Alguns conceitos essenciais associados com o escopo. O primeiro deles, né, a diferença entre o escopo do projeto e o escopo do produto. Basicamente o seguinte: dentro do escopo do projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. O termo escopo do projeto às vezes é visto como incluindo o escopo do produto. Já em relação ao escopo do produto, eu tenho as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado associado, né, no caso, ao projeto. Então, aqui é apenas uma distinção para que a gente saiba que existem essas duas coisas, né, o escopo do produto, o escopo do projeto. O escopo do projeto, no caso, são atividades que vão possibilitar com que o escopo do produto seja realizado, ok? Mas quando a gente fala escopo do projeto, basicamente nós estamos nos referindo às duas coisas juntas, ok? Outros conceitos importantes, essenciais dentro da área de gerenciamento do escopo. A primeira coisa relacionada com o ciclo de vida do escopo, né? Que nós temos aí, podemos ter uma abordagem preditiva, ou seja, a gente consegue planejar o escopo de maneira facilitada, ou então uma abordagem de ciclo de vida adaptativo ou ágil, em que muitas vezes a gente não tem essa visão de escopo do projeto muito clara, a gente não tem os requisitos muito claros, ou então esses requisitos vão sendo construídos à medida que o projeto avança, ok? Mas vamos a algumas especificidades associadas com esse tema. Primeiro, as entregas do projeto são definidas no início do projeto, isso é uma característica do preditivo, ok? Já em relação ao adaptativo ágil, nós temos que as entregas são desenvolvidas em várias iterações, idas e vindas, né, melhorias constantes do escopo, onde o escopo detalhado é definido e aprovado para cada iteração quando ela começa. Então, dentro desse processo iterativo, a gente vai lá, faz uma parte, volta, replaneja, vai lá, executa uma outra parte, e assim vai melhorando o escopo aqui no caso. Nós temos o seguinte, né, que os processos coletar requisitos, definir escopo, criar EAP, são realizados no início do projeto e atualizados quando necessário. Então, dentro de uma abordagem preditiva, todo esse trabalho é feito no planejamento, né? E, eventualmente, eu vou atualizando as informações de escopo à medida que o projeto avança. Já dentro da abordagem ágil, nós temos que o processo coletar requisitos e definir escopo e criar EAP são repetidos a cada interação.
a cada iteração. Então a gente faz apenas uma parte lá, levanta os requisitos, define o escopo de um determinado sprint, por exemplo, né? A EAP relacionada com aquelas entregas específicas, vai lá, roda o sprint, né? Depois faz uma avaliação de tudo aquilo que foi realizado, volta, replaneja a parte seguinte, planeja a parte seguinte, ok? Corrige alguma coisa que tiver desviado, enfim. Outra característica do preditivo, o escopo é desmembrado na EAP, já dentro do adaptativo o escopo pode ser desmembrado em uma lista de backlog. Backlog, gente, é o termo que nós utilizamos para as entregas do projeto, né, declaradas no caso. A EAP, por exemplo, é um tipo de backlog, vamos dizer assim, né, em que nós temos lá as entregas que devem ser realizadas dentro do projeto. A diferença é que ela está organizada de maneira hierárquica, né, estão agrupadas conforme as afinidades das entregas, ok? Já dentro de uma lista de backlog, a gente tem ali as entregas também, mas apenas daquela fase ou daquele sprint específico que nós estamos trabalhando. Nós podemos sim ter um pacote, né, uma lista de backlogs geral, né, e aí à medida que nós vamos rodando os sprints, a gente vai pegando uma parte desse backlog geral e executando ele, ok? Então, dentro de uma abordagem ágil, é isso que nós vemos associados com essa temática, né, de gerenciamento de EAP, de backlog, né? Muitas vezes dentro do ambiente ágil, não utiliza-se muito essa expressão EAP e sim backlog, ok? E quaisquer mudanças no escopo são gerenciadas progressivamente, ok? Isso quer dizer que nós vamos, se tem uma solicitação de mudança do projeto, nós avaliamos essa mudança, se é aprovada, isso é incorporado dentro do projeto, isso vai se repetindo e vai gerando ali, né, vai permitindo com que nós possamos gerenciar de maneira progressiva. Já dentro do ciclo de vida adaptativo ou ágil, nós temos altos níveis de mudança e engajamento constante das partes interessadas para poder ajudar justamente a definir os requisitos do projeto. Então, essa quantidade de mudanças dentro do ambiente ágil é natural, uma vez que os requisitos do projeto são desconhecidos, né? Então, essa é uma das características de gestão de escopo quando se trata de ambientes ágeis. Okay? Outros aspectos a serem considerados aqui envolve também o momento do monitoramento e controle do escopo. Okay? Por exemplo, dentro do sistema preditivo, ciclo de vida preditivo, nós temos que validar o escopo com cada uma das entregas ou revisão de fase do projeto, e também o processo controlar o escopo, ele é contínuo, né? Vão sendo efetuadas entregas, eu tenho que rodar o processo validar o escopo, eu tenho que rodar o processo controlar o escopo, ok? Então isso é feito de maneira contínua ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Dentro do ciclo de vida adaptativo ou ágil, os processos validar escopo e controlar escopo são repetidos a cada iteração. Então, toda vez que eu vou rodar uma sprint, né, a gente tem muitas vezes retrospectiva, né, uma avaliação de como que foi realizado o trabalho, uma conversa com o cliente para verificar se aquelas entregas estão aderentes às necessidades dele, ok? E aí, esse processo de validação de escopo, ele ocorre junto ao cliente, uma vez que nós buscamos de alguma forma a validação, buscamos ali a confirmação que aquelas entregas atendem aos requisitos do nosso cliente. E também fazemos ali o controle do escopo. Se eventualmente observarmos algum desvio, nós temos que retomar e replanejar todo o trabalho, ok? Outro ponto importante, linha de base de escopo corresponde à versão aprovada da especificação do escopo do projeto, a EAP, e o dicionário da EAP. Só pode ser alterada mediante solicitação de mudança formal e serve de base para validar e controlar o escopo. Isso dentro do sistema preditivo, dentro do ciclo de vida preditivo, ok? O que acontece? Um conceito importante, quando a gente fala assim, linha de base de escopo, né? Eu estou me referindo a 3 coisas e vocês precisam lembrar disso, né? Linha de base de escopo é a especificação, né, do escopo, a EAP e o dicionário da EAP, ok? O dicionário da EAP basicamente é uma descrição
do trabalho de cada um dos pacotes que serão realizados dentro da EAP. Tá bem? Então a junção dessas três coisas, elas caminham juntas, a alteração de alguma coisa impacta na outra, isso é o que nós chamamos de linha de base de escopo. Okay? Já dentro do ciclo de vida adaptativo ou adaptativo, os representantes do patrocinador e do cliente devem estar continuamente envolvidos num projeto para fornecer o feedback sobre as entregas à medida que elas são criadas, a fim de garantir que o backlog do produto reflita suas necessidades atuais. Então, esse é um aspecto inerente. A gente tem um pouco mais de dificuldade, né, ou praticamente é impossível a gente elaborar uma linha de base de escopo dentro de uma abordagem ágil, uma vez que esse escopo ele vai sendo construído aos poucos. A gente até conseguiria elaborar, por exemplo, uma linha de base se a gente se referisse a sprint especificamente, ok? Então, como nós montamos essa linha de base associada com apenas os requisitos que nós já conhecemos e que nós vamos executar dentro daquela sprint. Mas não é uma prática muito comum dentro do ambiente ágil. O correto é justamente isso que nós estamos acompanhando na nossa tela, ok? Em que o patrocinador, o cliente, eles estão envolvidos continuamente no projeto, fornecem feedbacks sobre como que estão sendo realizadas as entregas do escopo do projeto, né? Como que está sendo feito o backlog, se corresponde às suas necessidades e expectativas, né? Para refletir, né, justamente essas necessidades, essas expectativas. Algumas tendências e práticas emergentes associadas com a temática de escopo. A primeira delas é uma exploração melhor do conceito de requisito. Nós temos que é uma condição ou capacidade que deve estar presente em um produto, serviço ou resultado para cumprir um acordo ou outra especificação imposta de maneira formal, né? Nós temos também, né, o processo de gerenciamento de requisitos. Ele começa com uma avaliação de necessidades, o que pode começar em planejamento de portfólio, em planejamento de programa ou dentro mesmo do projeto, né? E coletar, documentar e gerenciar os requisitos das partes interessadas ocorre dentro dos processos de gerenciamento do escopo do projeto, é mais amplo, incorporando esses elementos, né? Se um analista de negócio, por exemplo, é alocado num projeto, ele fica responsável pelos requisitos e o gerente de projetos deve estabelecer uma parceria perene com esse profissional. Então, essas são algumas abordagens que nós temos associadas com requisito, né? Uma exploração melhor dessa questão, o surgimento, no caso aí, desse profissional, analista de negócio, como uma pessoa que vai ficar responsável pelos requisitos, que vai apoiar o gerente de projetos nesse processo. Isso muito em função, né, de até mesmo a gente tem até uma certificação do PMI chamada Business Analysis, né, a PBA, e isso faz de alguma forma referência a esse tipo de profissional que pode apoiar o gerente de projetos, né, em relação à gestão dos requisitos. Outras questões também associadas com tendências e práticas emergentes. Determinar problemas e identificar necessidades de negócio. Então é muito mais amplo agora. Nós, além de se preocupar simplesmente com a gestão do escopo, nós precisamos também, né, conhecer os problemas, determinar quais são, identificar as necessidades de negócios, ok? Identificar e recomendar soluções viáveis para satisfazer essas necessidades associadas com o negócio, né, sempre buscando esse link, essa integração. Coletar, documentar e gerenciar requisitos de partes interessadas para cumprir objetivos do negócio do projeto. Vejam que a abordagem, no caso de tendências e práticas emergentes, envolve um papel mais amplo do gerente de projetos em compreender os objetivos do negócio do projeto, facilitar a implementação bem-sucedida do produto, serviço ou resultado final do programa do projeto. Considerações sobre tailoring, né? Nós temos aí gerenciamento de conhecimento de requisitos, abordagem de desenvolvimento, validação e controle, estabilidade dos requisitos e governança. São aspectos que nos levam a refletir sobre como nós vamos gerenciar escopo a partir dessas referências. O gerenciamento de conhecimentos e requisitos, nós já abordamos isso de forma ampla, precisamos nos preocupar tanto como os requisitos internos das entregas do projeto, assim como de negócio, né? Aí temos que pensar, né, como que nós vamos promover isso. A abordagem de desenvolvimento, como é que vai ser conduzido o ciclo de vida do escopo do projeto, a validação e controle, como é que é o processo
como é que é a estrutura de validação, de controle desse escopo, a estabilidade dos requisitos e também o aspecto de governança associado com a gestão de escopo do projeto. Considerações para ambientes ágeis e adaptativos, nós temos o seguinte, que os projetos com requisitos em evolução, isso é uma característica, alto risco e incerteza significativa, o escopo com frequência não é entendido no início do projeto, né, ou evolui durante o projeto. Então, dentro dessa estrutura, nós temos que os requisitos, nós não temos, né, no caso, os requisitos todos disponíveis no momento que o projeto inicia. Nós vamos construindo esses requisitos e isso tem um impacto. Nós estamos mais sujeitos a riscos, a incertezas, né? Então, o escopo não é entendido de maneira clara no início do projeto, né? Ou no caso, esse entendimento ele vai evoluindo à medida que o projeto avança. Outro aspecto importante, métodos ágeis focam na descoberta e refinamento constante do escopo, essa é uma característica. Existe uma lacuna entre os requisitos de negócio reais e aqueles declarados originalmente. Métodos ágeis buscam mitigar essa lacuna por meio do refinamento dos requisitos. Então, o entendimento, né, justamente dos objetivos de negócio reais e aqueles declarados, existe uma certa distância, às vezes, né, dificuldade de interpretação das ideias, e à medida que nós vamos fazendo esse avanço paulatino do escopo, entendendo os requisitos, a gente vai aproximando mais, né, a realidade do desejado. Essa é a proposta a partir do gerenciamento ágil de escopo do projeto. E métodos ágeis também permitem desenvolver e revisar protótipos buscando refino dos requisitos. A lógica dentro do ambiente ágil é errar rápido. Isso quer dizer que errar é natural, é normal do ser humano, mas é importante que seja rápido, né, que gere aprendizado, isso vai gerar lições aprendidas. E aí esse processo de errar, de prototipar, né, de fazer alguma coisa e verificar o que funciona e o que não funciona, tem que ser rápido e é uma maneira aí de refinar os requisitos, de conhecer melhor os requisitos do projeto.